Bom, boa tarde, pessoal. Vamos dar início, então, a mais uma palestra de nosso Congresso Nacional História da Filosofia Moderna, do nosso grupo Cartésios, aqui da Unicamp. Esse é o segundo dia de eventos e hoje a gente tem o prazer de ter conosco a professora Thelma de Souza Birchal, que eu passo a fazer uma leitura do resumo que está disponibilizado pelo Lattes da professora. A Thelma Birchal é professora do Departamento de Filosofia da Universidade Federal de Minas Gerais. Aposentada em 2021, mantém um vínculo com a UFMG como professora voluntária. Concluiu o doutorado em Filosofia pela Universidade de São Paulo, em 2000, na área de História da Filosofia, tendo publicado o livro O Eu nos Ensaios de Montaigne, em 2007, e vários artigos sobre Montaigne, Pascal e Descartes. Mais recentemente, pesquisa sobre mulheres na filosofia, especialmente Marie de Gournay, na área de ética e bioética, realizou o pós-doutoramento em 2007 e 2008 na Universidade de Oxford, o eHeroes Center for Practical Ethics, e estágio sênior em Notre Dame University, em 2015, ambos com bolsas da CAPES. Tem interesse especial no tema de identidade pessoal, assim como em seus desdobramentos, tanto no que diz respeito à identidade da mulher, quanto em questões bioéticas. Publicou artigos sobre ética e reprodução humana e orientou tese bioética e ética evolucionista. Dedica-se também a temas ligados ao ensino de filosofia, tendo participado da elaboração do conteúdo curricular para o ensino médio, para o estado de Minas Gerais, faz parte da diretoria da ANPOF, fez parte da diretoria da ANPOF, gestões 2009, 2010, 2011, 2013, e coordena o programa de pós-graduação em filosofia da UFMG, coordenou, de 2013 e 2015. Coordenadora adjunta dos mestrados profissionais no Comitê de Avaliação de Filosofia da CAPES de 2016 a 2018, integra o corpo editorial do periódico Montaigne Studies. Faço destaque ao livro da professora, O Eu nos Ensaios de Montaigne, que é um livro muito bom, aliás. Acho que deu para todo mundo enxergar aí. Bom, é um prazer ter você aqui, Thelma. Você é o mediador e quando você pedir, eu passo o slide. A palavra é sua. Muito obrigada. Muito obrigada pelo convite, à comissão organizadora, ao professor Enéas, e muito obrigada a todos que estão aqui para mais uma tarde, né, filosófica. Então, o texto que eu vou apresentar, ele fala sobre uma obra específica da Marie de Gournay, que se chama Passeio com o Senhor de Montaigne, tá? E vai ser explorado na sua dimensão moral ou ética, certo? Mas antes de começar a falar do texto, eu acho que vale a pena também, como fez o professor Zé Raimundo ontem, né, apresentar a Marie de Gournay, que não é propriamente tão conhecida assim na história da filosofia. Então, pode passar, por favor, a segunda. Marie de Gournay foi mais conhecida por ter sido a editora póstuma dos ensaios de Montaigne, né? Depois que Montaigne morreu, ela recebeu da família de Michel de Montaigne os manuscritos anotados para serem publicados. E ela cuidou durante muitos anos todas as edições dos ensaios, escreveu vários prefácios. Então, ela é mais conhecida como editora dos ensaios de Montaigne. Mas, de fato, ela também é autora de uma vasta obra, né? E foi interessante porque essa é a obra que nós vamos comentar hoje, que é o Promenoir com o Messier de Montaigne, né? Que é o passeio com Montaigne. Um passeio, uma promenade, né? Como a promenade de Rousseau, por exemplo, né? Esse passeio com o Senhor de Montaigne por sua filha de aliança, né, esse é o título, justamente saiu na mesma, foi a primeira obra publicada da Gournay e saiu um pouquinho antes, foi publicada um pouquinho antes da sua edição dos ensaios, isso é importante.
Ela foi autodidata, né? A Gournay aprendeu tudo sozinha, né? Ela não teve professor particular, como Montaigne teve, né? Um professor particular. A Gournay aprendeu, Marie de Gournay aprendeu usando os livros do irmão dela, a língua latina, e se tornou bastante, né, capaz nisso, fez várias traduções. Ela foi uma nobre empobrecida, da pequena nobreza, e como mulher também ela não teve herança, então ela fez esse projeto de viver da sua escrita, né? Ela nunca se casou e dedicou-se, então, a ser uma mulher escritora no século XVI, XVII. E viver, então, como, assim, dos mecenatos, né? Daquilo que os reis, os nobres, poderiam dar a ela como uma ajuda mensal para a sua escrita. Pode passar, por favor. Aqui são duas capas de duas edições das obras completas, vamos dizer, de Gournay. Em 1626, ela reúne todos os seus escritos num volume chamado A Sombra da Senhorita de Gournay, né, L'Ombre, e mais tarde, em 34 até 41, ela publica várias edições desses conselhos ou os presentes ou presença da Senhorita de Gournay. Então, ela faz várias edições de sua obra durante a sua vida, essas com modificações, com inserções, etc. Então, é bastante complicado a gente acompanhar a produção da Gournay. Mas mostra que ela é autora dessas várias obras. Ela partilhou profundamente dos valores do humanismo, ou seja, ela estava profundamente convencida que a virtude e a sabedoria não se alcança sem o conhecimento dos grandes espíritos, dos grandes autores da antiguidade, né? Então, é muito interessante que muitos afirmam, e eu acho que é verdade, que antes, o mais importante do que dividir o mundo entre mulheres e homens, a grande divisão que a Gournay faz é entre os sábios e os tolos, né? Essa é a classificação que ela faz da humanidade. Ela escreveu sobre muita coisa, escreveu para a corte, né? Poemas dedicados aos príncipes, poemas dedicados aos nobres, escreveu sobre a educação, participou dos salões literários da rainha Margarida de Navarre, entrou no debate do seu tempo sobre a língua francesa, né, sobre as reformas que estavam sendo feitas na língua francesa, entrou em debates religiosos, defendendo os jesuítas, por exemplo, e publicou vários textos de cunho moral, como esse que a gente vai ver hoje. Então, é uma obra bastante diversificada, muitas vezes de ocasião, né? Muitas vezes de encomenda, como uma autora que fazia também escritos encomendados. E ela pautou também, pode passar a próxima, pautou o tema das mulheres, pelo qual hoje ela está sendo muito conhecida, né? Pelo fato de ter escrito esse opúsculo, que depois foi integrado na sua obra maior, chamada A Igualdade dos Homens e das Mulheres. É um dos primeiros textos... Não é, né, porque tem a Pisa antes e tudo, mas ela se insere bem precocemente nesse debate e defende a igualdade dos homens e das mulheres, que está traduzido para o português nesse livro Arqueofeminismo. Vocês vão encontrar essa obra traduzida. As outras obras que ela escreveu sobre mulheres, A Queixa das Damas, que é de 1626, e Uma Apologia da Mulher Escritora, né, que... Dessas obras, por exemplo, minha orientanda Cinelli Tardioli está trabalhando bastante em torno dessas obras. Pode passar, por favor. Eu vou tentar, vamos fazer assim, dentro do tempo que eu tenho, eu vou tentar apresentar 2 eixos da minha leitura. Se não der, eu fico com um só, o primeiro, da questão das virtudes, porque eu resumi, mas eu não sei se ficou, eu não sei se ficou razoável a minha seleção aqui da apresentação. Então, eu quero, um primeiro ponto, ler esse texto da Gournay como um texto
que faz referência à teoria das virtudes aristotélicas, né, a ética das virtudes aristotélica, que ela, vamos dizer, aceita e reinterpreta a seu modo. E um segundo ponto, que é bastante polêmico, é discutir o caráter gênero específico da concepção de virtudes da Gournay, né? Porque é interessante que nesse texto que nós vamos ler, parece que ela faz maiores exigências às mulheres do que aos homens, principalmente no que diz respeito à virtude da castidade, da continência, né? Ela vai esperar muito mais das mulheres nesse quesito do que dos homens. Então, a igualdade aí não está muito bem representada. Mas eu faço uma leitura que que essa coisa dela é estratégica, né? É porque exatamente as mulheres estão numa posição de maior vulnerabilidade sempre, né? Então, enfim, então é isso que eu gostaria de defender. Vamos ver se nós vamos conseguir chegar até o final. Bom, o que é, pode passar a próxima, o promenoir, né? O promenoir, ou o passeio com o senhor de Montaigne por sua filha de aliança, né? Porque a Marie de Gournay se considerava uma filha adotiva de Montaigne e o chamava também do seu père d'aliança, quer dizer, o seu pai adotivo, né? O pai espiritual, seu pai espiritual, reúne um conjunto de escritos. Primeiro, a primeira é a que dá título ao conjunto. Essa conversa descreve uma conversa que ela teria tido com Montaigne, passeando, né? Na qual eles discutiam uma história que tinha sido publicada anos antes por eu pus aí, chama Discurso dos Campos Encantados, é um negócio imenso, desse Taillemont, que é um autor de Lyon, que ele escreve uma obra em elogio às mulheres e para aconselhar as mulheres, e Gournay retoma essa narrativa, que é a narrativa do Taillemont, que é uma história, que é uma tragédia, é uma narrativa trágica, então é uma obra literária, a única obra literária de Gournay, né, que tem essa coisa narrativa literária, mas ela diz que não sabe, é igual, ela diz assim, eu li essa história em algum lugar, não sei onde e tal, e começa a conversar, ela nem dá os créditos ao autor, né, no seu texto. Mas ela diz que leu uma história que queria comentar e vai reescrevendo a história a seu modo. Né? Então, lógico que tem inúmeros comentários que comparam a história original e a versão da Gournay, né? Já tem muita coisa sobre isso. Essa narrativa, então, do Taillemont, depois tem, em seguida, segue-se uma tradução do livro 2 da Eneida de Virgílio, né? Porque ela submete o seu conhecimento de latim ao Montaigne, mas ela é uma maneira também de ela apresentar-se como uma mulher letrada, uma mulher que sabe latim, uma mulher que traduz Virgílio, né? E 65 poemas de sua própria autoria, que são os mais diversos possíveis. Então, isso é esse livro, o que chamou-se depois o Promenoir de Messier de Montaigne, por sua filha de aliança. Nós não vamos falar nem da tradução, nem dos poemas, vamos ficar só na primeira parte. E eu gostaria de falar, pode passar a próxima, sobre o contexto da escrita. É muito interessante, até o próprio contexto da produção da obra. Por quê? A Gournay faz uma carta dedicatória a Montaigne, apresentando todo esse conjunto, e data essa carta de 1588, que é o ano em que ela conhece pessoalmente Michel de Montaigne, por quem ela já nutria profunda admiração. É um encontro muito interessante, que ela vai visitá-lo quando ele é preso, né, pelos católicos radicais na Bastilha. Ela encontra com ele nessas circunstâncias e tem essa conversa, mas ela já tinha lido os ensaios e era profunda admiradora dele, e eles começam uma grande amizade, e ele passa 3 meses no castelo dela. Então, essa
esse passeio ocorreu durante a estadia de Montaigne com a família da Marie de Gournay. Ela tinha 20 anos na época, ele tinha 40, 30 e tantos, tem que fazer essas contas. Ela era uma jovenzinha, né, autodidata, e ela, então, ele passa 3 meses lá, e nesses 3 meses, inclusive, eles trabalham na revisão dos ensaios, os dois. Ela trabalha com ele na revisão, assim começa também esse trabalho dela de editoria, porque desde o início eles trabalham juntos na revisão, né, não é revisão, né, na redação contínua, né, não vale a pena agora voltar a Montaigne, mas a redação contínua que Montaigne faz de seus ensaios, uma boa parte ele faz com a Gournay lá nesses 3 meses. E eles teriam passeado e conversado sobre essa história, né? Em 1592, Montaigne morre. Mas, vamos pensar, e o Promenoir, ele é publicado em 1594, 2 anos após a morte de Montaigne. Então, ele é publicado, como é que é? Quantos anos? 6 anos depois da data da carta dedicatória que a Gournay faz. Para encurtar a conversa, a maior parte dos críticos hoje afirma que tudo isso é ficcional, que a Gournay, na prática, ela escreveu o Promenoir já muito tardiamente, Montaigne já estava morto, mas ela ela cria essa ficção de estar dedicando o Promenoir a ele em vida, pedindo a opinião dele, né? E pedindo a opinião dele sobre a tradução e sobre as coisas todas que ela está escrevendo, mas, de fato, a maior parte dos críticos diz que tanto esse passeio, né, quanto esse passeio, do jeito que é ficcional, é uma coisa da imaginação dela, né? Embora ela deve ter passeado muito com Montaigne nesses 3 meses, mas não necessariamente esse passeio é uma obra também, não só a historinha que ela conta, é uma ficção, mas toda essa montagem que ela faz, inclusive, de ter dedicado e ter escrito essa obra durante a vida de Montaigne. Parece que não foi isso que ocorreu, né? Mas isso, então, há toda uma construção ficcional da obra, mas destaca-se aqui, nesse conjunto de escritos, que é então publicado em 1594, como tendo sido escrito em 1588, a autora refere-se a essa, como se Montaigne tivesse acabado de sair do castelo dela e que ela está muito sentindo a falta dele, e refere-se a essa relação de filiação espiritual e intelectual que os une, escreve ela, e que ultrapassa aquela entre pais e filhos, né? Bom, o que é importante sobre isso? É que Marie de Gournay, ela entra no mundo das letras com cerca de 30 anos, amparada em Montaigne, né? Ela é a testamentária intelectual dele, então é importante isso. Ela foi reconhecida como aquela que deveria cuidar das edições posteriores de Montaigne, então ela vai ser aquela que vai trabalhar com os ensaios, e também ela publica sua obra autoral dedicada a Montaigne, não apenas dedicada a Montaigne, mas Montaigne é um personagem dentro da obra, né? Então, ela conversa, pergunta, né, pede a opinião dele sobre o que se as pessoas ali da história estão fazendo coisa certa ou não, né? Ela sempre o interpela nessa conversa, embora não seja um diálogo, embora nunca Montaigne responda, né? É só ela conversando com ele, mas é só a voz dela que aparece, tá? Muito obrigada. Pode passar, por favor. Bom, essa. Então, antes de eu passar a uma análise dos temas propriamente morais da obra, vale a pena fazer um resumo da história, né? O que acontece nessa história?
Porque é um texto sobre as vicissitudes da paixão, as vicissitudes do amor. É um texto sobre o amor erótico, não é? Então, eu acho que... não, ainda não... Antes de passar, então, a esses temas propriamente morais, eu vou fazer um resuminho da história. Essa história envolve 4 personagens centrais. A Alinda, que é uma princesa persa, o Leontim, que é um jovem persa, e um casal de irmãos traços, Otalco e Ortalde. São os nomes um pouco difíceis. A Pérsia, a Pérsia foi vencida na guerra com os partas, tá? Essa Alinda, que era uma princesa muito bonita, princesa persa, ela foi exigida como prêmio de guerra pelos partas. O rei dos partas queria que a Alinda, né, fosse mulher dele. E com isso, ele promete poupar os persas, ser mais generoso, né, com os vencidos. Então, o casamento da Alinda com esse rei parta é arranjado como parte de um acordo de guerra, né? Ela fica muito infeliz com isso, de estar tendo que sair da sua casa, da sua pátria, mas ela aceita o seu destino, reconhecendo os seus deveres com a pátria, até que o pai... Então, ela vai com o pai, sendo levada como despojo de guerra, né, para ser mulher desse rei bárbaro, né, estrangeiro, mas no meio do caminho ela conhece o Leontim. Bom, porque tem que fazer uma parada, ela faz uma parada lá no castelo do Leontim, e o Leontim é absolutamente irresistível, né, se apaixona por ela também, e conquista o amor de Alinda. Alinda, então, abre mão, quer dizer, trai a sua pátria e os seus deveres que ela tinha assumido e foge com Leontim, né? Ela foge com Leontim, eles pegam um barco e eles fogem, os dois. No entanto, uma tempestade desvia o barco do novo casal de apaixonados e eles param vão dar na Trácia, né, onde eles têm que ficar hospedados no castelo do Otalco, que é o senhor do castelo, e a Otalde, que é a irmã dele. Bom, o que acontece? De novo, né, o Otalco, a beleza de Alinda seduz, o Otalco fica apaixonado pela Alinda e quer que ela fique com ele, e eles fazem um plano para separar o casal, né? Para separar o casal. Também acontece que a irmã, a Ortalde, fica também apaixonada pelo Leontim. Então, os irmãos fazem uma estratégia para separar o casal, cujo resultado vai ser trágico. Quer dizer, o Leontim, ele é seduzido pela Ortalde, então ele ele representa a inconstância dos homens, né? A Ortalde consegue conquistar o Leontim, ele planeja abandonar a Alinda, mas a Alinda, que é aquela mulher apaixonada pelo Leontim, fiel e constante, né? Então, no seu desespero, ela faz um plano no qual ela se suicida e, bom, por causa do suicídio dela, o Leontim também se mata, né? Então, é uma tragédia, esse casal se mata, porque a Alinda, diante do abandono, não encontra outra solução senão a sua própria morte, né? Ela não quer se casar com Otalco. A morte de Alinda, que é cuidadosamente preparada por ela, né, vai provocar o remorso de Leontim, que também se mata. Os irmãos ficam arrependidos e fazem um grande monumento funerário para os dois. Então, essa é a tragédia contada por Gournay, que retoma essa história. Ela muda os nomes todos e ela conta a história de uma maneira diferente até da sua fonte, mas, no geral, é a mesma história. Bom, o que é importante dizer? Pode passar a próxima. A narrativa de Gournay, então, ela vai permear a sua narrativa de inúmeros
exemplos trágicos também de mulheres que são abandonadas pelos seus amantes ou pelos seus maridos, como, por exemplo, Dido e Enéas, Ariadne e Teseu, não é? Que são... Então, ela interrompe o fio da sua história em vários momentos, fazendo citações de Catulo, citações da Eneida, retomando também autores do seu tempo, os ensaios de Montaigne, Justus Lipsius. É um texto muito erudito, né? Ela está contando a história, mas ela está mostrando que ela é uma mulher letrada e que conhece. E não é apenas isso, né? Esse fio da história, então, se interrompe com essas inúmeras citações de obras clássicas, né, sobre muitas digressões, sobre os deveres do soberano, sobre as práticas das calúnias, e sobre a diferença entre os sexos, e sobre as virtudes, né, e as paixões. Aristóteles aparece também, alguma coisa mais explícita, a parte da filosofia aristotélica, mas muitas vezes isso é mediado, né? É um vocabulário aristotélico, é uma noção mediado por outros autores, até mesmo por Plutarco e outros. Então, o que é importante? O amor nessas histórias, na história da Alinda, na história, né, de Ariadne, na história de Dido e Enéas, o amor é um fator de profunda desestabilização, né, dos envolvidos. Atinge indistintamente homens e mulheres, mas não igualmente, né, porque as mulheres são mais vulneráveis. O que as narrativas, outras narrativas sobre mulheres traídas e abandonadas ensinam. Ou seja, a grande moral, uma moral da história, né, que já vinha desde o Taemon, é que se as mulheres lessem, se elas se instruíssem, se elas prestassem atenção no que acontece, elas confiariam menos nos homens, elas se dariam melhor nas histórias, né, elas seriam mais prudentes. Então, a virtude da prudência aí é muito importante, porque é a virtude que falta, muitas vezes, a essas mulheres e que poderia resolver muito dos problemas, né? Bom, então, por isso, com esse enredo, então, de aventuras traz... Pode mudar a próxima, por favor? Com esse, então, a promenade, ou promenoir, hoje em francês contemporâneo seria promenade, né? O passeio, é uma reflexão sobre isso, as vicissitudes do amor e o que a paixão ocasiona e como vencer os malefícios da paixão. Então, o interessante é que a Gournay, ela é totalmente contrária a qualquer idealização da paixão amorosa, né? Seja uma idealização do tipo medieval, do amor cortês, que o Taemon ainda idealiza muito, o amor ideal, o amor fundado em uma certa idealização das mulheres, etc., que a Gournay não acredita nisso, seja um amor platônico, mas aí nós vamos ter que voltar a isso. Mas Gournay não tem o tipo qualquer idealização da paixão amorosa está ausente desse texto. Aliás, a paixão é sempre um problema, né? É um problema que as mulheres que não têm um bom livro para ler acabam caindo nele, né? Então, é mais ou menos isso. O que ela faz? Na verdade, ela celebra esse amor entre almas que a une a Michel de Montaigne, né? É o amor intelectual, é o amor entre almas, é o amor da amizade, né? Da amizade entre pessoas virtuosas, né? Então, ela não duvida que as mulheres sejam capazes disso até por experiência própria. Ela vai dizer que é o amor mais sagrado que a razão uniu por mérito de sua suficiência e virtude. Esse é o amor que se contrapõe
o amor na virtude, que se contrapõe à paixão amorosa erótica. No entanto, e eu achei essa frase uma delícia, assim, a gente vai lendo, o texto dela é de uma ironia, ela tem uma verve literária muito boa, né? E ela escreve assim, eu vou falar desse assunto do amor, da paixão, sabe? Mas é uma chateação, que a pena de uma mulher é sempre constrangida nesses assuntos a deixar correr seus traços de um modo um tanto flácido. Essa mesma queixa foi feita anos depois pela Virginia Woolf, né? Virginia Woolf, ela fala isso, que é muito, muito difícil as mulheres falarem de sexo, da sexualidade, né? Ainda no tempo dela, porque elas são submetidas a censuras muito maiores, até uma autocensura, né, do que os homens. Eu achei muito interessante essa confissão da Gournay, né? Parece que ela não escreveu tudo que ela queria, ela não pode escrever, assim como Montaigne também não podia pintar-se inteiro e nu, né? Montaigne falou, se eu pudesse, eu ia me pintar inteiro e nu, mas a censura dos tempos aqui não me permite, né? Mas, de um jeito ou de outro, ele pode ir muito mais longe do que Gournay. Eu também não acho que ela que nas ideias principais ela deixou de dizer, não. Ela só reclama que ela não tem essa liberdade toda para escrever, como talvez ela poderia escrever, né, sobre esse tema. Pode passar a próxima. Bom, então agora eu vou entrar mais na análise mesmo da obra, né? Então, o Promenoir é uma obra moral, né? De vez em quando eu escrevo promenade, de vez em quando promenoir, na verdade é que eu escrevi esse texto em inglês, em francês, ele está em todas as línguas, fui mexendo nele, então, às vezes vai oscilar um pouco, mas promenade, passeio, promenoir, né? É uma obra de cunho moral, o tema central é a luta entre as razão e paixões. Né? Ora, como esses temas morais aparecem? Eu posso dizer, de uma maneira bem sintética, que as 4 personagens centrais, elas são desenhadas nos momentos chaves da narrativa como personagens dentro das quais, no seu interior, procede-se uma luta interior entre o senso de dever e a paixão, entre a prudência e o desejo, né? Em vários momentos. Por exemplo, a Linda, quando ela conhece o Leontin, né? Mesmo quando ela é dada em casamento ao estrangeiro, ela tem uma luta muito grande interior, no sentido que ela não quer, né? Ela não quer assumir esse compromisso, mas ela vai pelo senso do dever, né? Eu vou voltar a esse ponto. Então, essa descrição de uma luta interior que ela cujo resultado manifesta o caráter virtuoso ou vicioso dos agentes. Então, ela se inscreve nessa tradição da ética das virtudes, em que o caráter de uma pessoa se define a partir da maneira como ela lida com as suas paixões. Esse é o básico da ética aristotélica, né? A virtude é um modo habitual de agir em relação às paixões. Essa é a definição de virtude moral em Aristóteles, né? Depois vai ter a prudência, que é outra coisa, mas as virtudes são hábitos, maneiras de agir em relação às paixões, né? E desejos. E também, então, nesse sentido, ela está dentro dessa tradição, né, da ética aristotélica, e, além disso, ela é muito exímia na descrição da psicologia dos seus personagens, né? Essa luta interior da Linda é muito bem descrita, do próprio Leontin é muito bem descrito quando ele está pensando ali se ele vai ou não chamar a moça para fugir, porque, afinal de contas, ele também tem deveres com a sua pátria e com os seus hóspedes, né, que estão na sua casa. Então, há vários momentos aí de conflito, né? Por isso que eu acho que esse texto da Gournay poderia entrar sem muito, assim, ele é mais curto, ele é menos, assim,
ele é muito, ele é muito fragmentado, mas pode estar na tradição dos grandes moralistas franceses, nessa atenção à psicologia das pessoas, né? E então, há casos que, no caso do Gotalco e tudo, é rapidinho de resolve o conflito, mas em outros o conflito é muito bem desenvolvido. Eu vou falar só da Alinda, porque não dá tempo de falar de todos os personagens. Pode passar, por favor. Eu vou focalizar, então, nas lutas interiores da Alinda, entre a razão e a paixão, né? Fazendo também, eventualmente, referências ao Leontin, que é um personagem importante. E eu gostaria de identificar os pontos-chave da teoria moral da Gournay, na qual no que ela deve e no que ela se afasta de Aristóteles. Eu não vou me apresentar o texto todo, porque tem mais coisa, mas é uma parte dele, né, pelo nosso tempo. E depois eu gostaria de discutir esse caráter gênero específico da moral de Gournay. Será que ela realmente exige muito mais, e talvez injustamente, das mulheres do que dos homens? Né? Seria... a gente não tem tantos elementos textuais assim, mas dá para fazer um trabalho interpretativo. Pode passar, por favor. Alinda, a princesa persa, muito bonita, e ela enfeitiça todo mundo, ela só de aparecer, ela não faz nada, mas né, o Leontin e o Gotalco ficam muito apaixonados. Alinda, ela é apresentada no início quase como uma criança, né? Ela é uma donzela real, educada, num suave abraço maternal, né? Então, ela é uma mocinha ingênua, quase que uma criança, né? E no caso dela, o discurso da razão aparece, em primeiro lugar, a partir do pai dela. Né? É de fora para dentro. É o pai da Alinda dizendo que ela tem obrigação com o povo persa, porque ela é uma princesa, né? Conheça a sua condição de princesa e haja de acordo com a sua condição. Nessa hora, a Gournay retoma muitas referências à teoria política do Justo Lipsio, tá? Dos deveres dos príncipes, etc. Isso, o trabalho crítico da edição mais recente das obras de Gournay é muito bom, né? Nos dá todo o mapa da mina ali, de onde ela está tirando aquelas ideias. A Alinda vai aceitar o seu destino por devir, né? Eu já falei sobre isso. Ela vê o seu destino com olhos tristes, vai dizer a Gournay. Ela consente ao pedido do pai, mas ela dá esse consentimento apenas sobre a dureza do dever, sempre vendo esse plano com olhos tristes. Ou seja, né, os seus sentimentos e emoções não acompanham sua decisão. Ela não está feliz com aquele caminho. Ela se ressente em perder sua felicidade presente, o amor materno, o contexto do seu país, a vida sem cuidados que ela levava. Isso quer dizer que o simples conhecimento do dever não é suficiente para motivá-la em seu caminho, né? É outro tema que dá para ser desenvolvido, que é o tema da acrasia, né? Você sabe o que deve fazer, mas não está motivado a fazer aquilo que você sabe que é certo. Bom, mas voltando apenas à questão de que, para Aristóteles, da questão da virtude e felicidade, para Aristóteles, né, a pessoa virtuosa sempre se compraz nas boas obras. Né? Um dos sinais da virtude é que o homem virtuoso, ele ele se compraz numa obra porque ela é boa, né? Não propriamente porque ela é o seu desejo imediato ou qualquer coisa. Ou seja, né, é até difícil assim, a virtude aristotélica supõe uma educação do desejo. Não é isso? Então, a ação virtuosa, por ser virtuosa, sempre implica num certo nível de prazer em sua realização, né? Ou seja, na realização do bem. Então, não é assim uma razão exterior, não é? Né? Para Aristóteles, não é que a razão comanda e você obedece e pronto, acabou. Não, e tem que haver um ajuste, tem que haver... Para a coisa estar solucionada, né, e para ser uma ação virtuosa, esse ajuste da razão e do desejo tem que estar... a felicidade tem que estar fazendo parte disso. Com isso,
né? E não é o que está acontecendo com a Linda, né? A Linda, ela está indo por dever e ela não se encontra, então, aí em boa situação, não é? Tanto que o pai dela, ao ver a tristeza dela, a última frase aqui do minha tela, pergunta: que espécie de coração, de coragem, é a palavra no original, você tem, filha, que não é obrigada pelo amor e pelo bem? Aí a gente vai ver que esse negócio não vai dar certo mesmo, né? Ela está indo por obrigação. Então, vai ser isso, né? O que vai acontecer? O encontro com o Leontin, na primeira parada, como eu já contei, né? Vai fazer pender o coração da Linda definitivamente no sentido das paixões, né? Porque... e aí, a Marie de Gournay usa vários também textos latinos, os antigos, para descrever para descrever esse efeito, né? Efeito quase que incontrolável que o Leontin tem sobre a Linda e que a dispõe a fugir do seu dever, e ela... O que eu ia falar para ele? Isso, né? E fundamentalmente, como que a Linda está totalmente despreparada para aquela situação, né? Ela está despreparada. O interessante, eu vou já colocar minha conclusão de uma vez, mas eu acho que ela vai se... não é que as pessoas sejam assim, a Linda não é propriamente devassa, nem, né? Ela é uma mocinha, né? Tal, mas ela é mal informada, né? Ela não tem o preparo da experiência intelectual, da experiência de vida, da informação que ela deveria ter para poder fazer frente a essa situação, né? Então, a Gournay, ela está lamentando muito a ignorância, a situação de ignorância na qual as mulheres se encontram, né? E esse é um momento, vários momentos vão acontecer sobre isso. Pode, por favor, passar a próxima. Então, esse conflito entre o sentimento do dever e a busca da felicidade, né, é muito bem descrito, e o conflito é muito verdadeiro, né, mas ele não tem o poder de combater os efeitos que o Leontin tem sobre o espírito ingênuo da princesa, né? Ela tem um espírito ingênuo, ela se acusa, ela sabe que está traindo o pai, está traindo a nação, está traindo o dever, e tem um momento que ela pede para morrer, né? Ela fala: eu chamo a própria morte como cura, né? Mas nada disso é capaz, e nem a sua virtude da modéstia é capaz de resistir à promessa de felicidade com o Leontin, né? O Leontin, é o Leontin em português, né? Então, a Gournay escreve de uma maneira muito ferina, diz assim: a Linda não tinha outro refúgio senão seus próprios olhos, os quais, por falta de habilidade de fazer algo melhor, ela encheu de lágrimas, né? Ela só podia chorar, né? Ela não tinha muito, né, os olhos de Alinda, por falta de habilidade de fazer algo melhor, de enxergar, ela foi chorando, mas foi, né? Com o Leontin. Os adjetivos usados por Gournay para qualificar a Linda é a pobre, a incauta, pitiful, como é que é? Esse é outra tradução. Lamentável, né? Então, isso é que inspirando-se também em certos autores latinos, a Gournay se afasta de todo o ideal do amor romântico, né? Da celebração da paixão, etc. Não se trata, nem mesmo a paixão dos romances de cavalaria, que é uma paixão, como é que fala? Ela é idealizada, ela é platônica, né, no sentido mais popular. A Gournay não tem simpatia nenhuma por esse tipo de colocação, de elogio da paixão, de elogio do amor, assim, nada disso. Ela admite a força da paixão, mas esvazia
a paixão do seu lugar divino e superior, né? Esse lugar, a paixão é forte, o amor é muito forte, mas ele não tem nada, assim, de muito divino. Então, nesse primeiro momento, então, passa não. Nesse primeiro momento, as virtudes centrais de Alinda, que são a modéstia, a castidade, né, são vencidas pela paixão, vai ser essa paixão que é descrita como a volúpia, e também a desvia do seu senso de dever. Nesse caso, nós não estamos aqui com uma noção, não estamos mais num terreno aristotélico de virtude como mediania, embora a grande definição, né, da virtude como maneira de operar com as suas paixões, mas não é mais buscando o meio termo, né? Ali não tem um meio termo para a Alinda escolher, não se trata de uma questão de mediania, trata-se de submeter as paixões à razão. Então, nesse sentido, não é que ela se afaste de Aristóteles, mas a grande virtude que vai aparecer como importante é a prudência, né? É preciso que a mulher seja bem informada, seja madura, seja prudente, né, para poder conduzir a sua vida. Então, surge aí a virtude da prudência como uma das grandes, das mais importantes para as mulheres. Eu vou concluir o texto, eu gosto de anunciar, porque às vezes não dá tempo de falar, e depois a gente pode voltar no debate, né? Eu acho que apesar de parecer diferente um pouco, a grande virtude das mulheres para Gournay não seria tanto a castidade. A castidade é importante como uma espécie de estratégia de sobrevivência, mas a grande virtude é a prudência, né? Não é que a castidade seja importante por causa da pureza, não é uma santidade, hora nenhuma você tem no texto um elogio da santidade, alguma coisa assim religiosa, por ela mesma, assim, as mulheres têm que ser santas, não é isso, as mulheres têm que ser espertas, né? Então, é um elogio da prudência mais do que da castidade por ela mesma, tá? Isso é uma das coisas que eu acho que dá para inferir do texto da Gournay, que se torna, então, um texto bastante interessante ao se afastar também de certos paradigmas de uma moralidade religiosa, né? Voltando a uma questão mais filosófica. Bom, então, já falei um pouco da coisa. Quanto tempo eu tenho? Acho que se você encerrar até 5h15, 5h20, a gente consegue fazer um debate aí até lá para 5h40, 6 horas. Thelma, desculpa, eu acho o seguinte, que você decide, você tem ainda 1 hora. Aí, é 1 hora, né? Ou não? Até às 6, né? Que a gente estipula mais ou menos. Até às 6. Então, você decide quanto você quer deixar para o debate nesse. Se você quiser um pouco mais longe, uns 15 minutos, 20 minutos, fica à vontade. Tá bem. Então, acho que eu vou falar mais. Até umas 5h20, no máximo 5h30, já sei o que eu vou escolher aqui. Muito bem. Eu acho que vai dar tempo, sim. Pode passar, por favor. Esse outro tema interessante que aparece, Gournay não usa explicitamente a palavra, mas tematiza muito no texto a questão da acrasia, né, que é a fraqueza da vontade, que é a acrasia, né, é outro tema da ética aristotélica, que é isso, né, você faz aquilo que você sabe que está errado, né? Então, isso acontece com a Alinda, quando ela foge com o Leontin, isso acontece com o Leontin duas vezes, quando ele seduz, né, a Alinda, ou é seduzido por ela, ou, enfim, faz a proposta de fugir, acontece depois quando ele a abandona, né? E acontece com os outros, todos os personagens têm uma certa noção do que eles estão fazendo não está correto, né? Mas essas pessoas não têm a força de cumprir o que elas sabem.
Eu já falei sobre isso. Aristóteles, ele entende a acrasia, né, como uma espécie assim, de perda momentânea sobre o império das paixões, da percepção do bem. Então, todos nós, uma pessoa que, em geral, é uma boa pessoa, mas sobre a força das paixões, ela perde a noção, ela perde a percepção do bem. Por quê? Né? Porque, como um bom platônico, ele vai ter que admitir também que, se você realmente conhece o bem, você vai fazer. Então, a única maneira de Aristóteles explicar por que a gente não faz o bem é que a paixão nos cega, né? Naquele momento você não está percebendo. Bem, isso, de certa forma, aparece no texto da Gournay, não é? Por exemplo, esse trecho que eu coloquei aqui, né? Afinal, então, como eu disse, porque ela está conversando com o Montaigne lá, né? Está contando a história para o Montaigne. Mesmo que ela visse seu erro com os olhos abertos e abrigasse ainda as lágrimas da penitência, o consentimento hesitante e dividido tomou partido porque o amor e o amante, por suas perfeições e, sobretudo, pelo encanto de suas palavras, forçaram sua razão e a deslocaram dela e ela de si mesma. Eu comecei a falar uma coisa, mas não era bem o que eu queria falar, não. Quer dizer, eu acho que a Gournay aqui, ela abandona, ela fala assim, não, a Linda está percebendo o erro do que ela está fazendo ao fugir com o Leontin. Mas mesmo percebendo o erro, a paixão desloca a razão. Ela trabalha muito mais a ideia de uma perda de si, né? Menos do que uma perda de um conhecimento, mas é uma perda de si mesma, da sua própria identidade, né? E ela acaba, pobre princesa, o que te custou não ser surda, né? A coisa irônica, se ela fosse surda, ela não ia ficar ouvindo toda aquela conversa fiada do Leontin, né? Então, era melhor ser surda, né? Mas ela fala de uma perda da identidade, né? De novo, sua fantasia e sua imaginação são agora a própria figura de Leontin. O Leontin começa a ocupar a alma dela, como se ela fosse ocupada por ele, né? E mesmo percebendo que está errado, ela é vencida, ela é deslocada de si mesma. Então, acho que a Gournay aqui, ela descreve muito menos como uma cegueira temporária, né? Como Aristóteles faz, não é assim, não é bem uma cegueira temporária, é uma perda da vontade, né? Alguma coisa que acontece muito mais na sua vontade do que propriamente na sua razão, né? Então, ela poderia ter um outro tipo de um esvaziamento de si. Pode passar, por favor. Isso. Eu vou pular essa aqui, que é sobre a ação, para a gente poder já ir isso, para o outro tema, que é o tema da constância. Pode passar essa tela, não vou comentar. Então, a virtude da constância é um tema interessante, central no texto, e, digamos assim, um tema para além de Aristóteles, né? Mais, digamos assim, mais um tema estoico, que vai ser bastante presente. A virtude da constância aparece pela primeira vez, né? Pela primeira vez, o tema da constância aparece quando a Linda está sendo, vamos dizer, assediada, né, pelo Otálco, né? A Linda casada, ou, né, assim, um grande drama também é que ela não está casada, né, assim, mas a Linda, que é mulher do Leontin, está assediada pelo Otálco, que quer que ela fique com ele. E ela resiste, mesmo sabendo que é perigoso, porque eles estão ali à mercê. Eles estão hospedados na casa de estrangeiros. Mesmo diante de perigos, ela resiste, né? E aí começa esse elogio à constância. A constância vai dizer,
Gournay, é a virtude das virtudes, né? Pois o vício não pode permanecer fixo. Então, você ser constante, ser firme, seria a maior virtude, porque é uma virtude da vontade, né? Não é uma virtude simplesmente ligada a uma paixão particular. E a constância caracteriza, então, a própria vontade. E o vício, exatamente assim, o vício eu fico pensando muito, talvez o Zé Raimundo possa ajudar nisso depois, assim, a inconstância, a mutabilidade é vista como uma coisa negativa, né? É um tema caro aos céticos, né? Você muda de ideia, a flexibilidade, a mudança. Mas, se a gente fosse aristotélico mesmo, o vício em si exige uma constância, né? A pessoa que é viciosa, ela é constantemente viciosa, é uma constante nos excessos, é uma constância nos excessos, né? Enquanto a virtude é uma constância no meio termo. Então, em Aristóteles, a constância não é propriamente, ela não é ausente do vício, né? Mas existe toda uma outra tradição que vai dizer que a constância é uma das características, é uma virtude de outra ordem, né? Então, a constância é que marca a própria vontade, a vontade é que é firme, a vontade é dona de si, né? Você ser dono de si mesmo, ela não é uma virtude específica, ela garante a firmeza em tudo mais, né? E haveria um elogio da constância esse elogio da constância, e nas entrelinhas ou nas linhas mesmo, né, de Gournay, ela vai dizer que as mulheres, de algum modo, seriam mais propensas a... Então, com isso eu passo para o meu último tema, tá? As mulheres, por que as mulheres seriam mais... Ela não fala nas entrelinhas, pode passar, por favor. Que seria exatamente, então, agora, a questão do caráter gênero específico do discurso de Gournay. Ora, a razão deve ter nos homens a força e o comando, e isso vale, né, para mulheres e homens. Isso é um ponto importante para Marie de Gournay. Homens e mulheres são iguais, ambos devem seguir o que é racional e ambos devem ser constantes. No entanto, tem uma frase muito interessante. Ao final, quando dá tudo errado, que a Linda, o Leontin abandona a Linda e ela fica lá, né, totalmente à mercê, e só vê como saída a morte, aí a Gournay escreve assim: as mulheres estão erradas ao acusar os homens, em geral, de enganá-las quando eles quebram suas promessas de amor. É uma frase, puxa, mas isso aí, né, é muito pouco favorável às mulheres, né? As mulheres estão erradas, quem está errada é a Linda. Ela que está errada de acusar o Leontin de tê-la abandonado, de não ter feito a promessa, de não ter cumprido a promessa. Então, o que é isso? É uma naturalização é uma naturalização da inconstância dos homens? O que é isso? Né? Então, vamos pensar um pouquinho e vamos guardar essa frase. As mulheres estão erradas ao acusar os homens, em geral, de enganá-las. Então, pode passar, por favor. Bom, uma das ideias que se anunciam nessa obra do Passeio, tanto que dessa obra, de alguns parágrafos dessa obra, depois Gournay vai tirar esses parágrafos e vai engordar e fazer da igualdade dos homens e das mulheres. Da igualdade dos homens e das mulheres nasce, o embrião dela está na Promenade, tá? Ela vai dizer que a igualdade, então, essencial é o pensamento, né? E na igualdade dos homens e das mulheres, ela vai escrever isso depois, né, gente? Isso anos depois do Promenoir. Mas ela já pensava isso, né? Além do mais, o animal humano não é homem nem mulher, não é nem homem nem mulher, se o compreendemos bem.
Os dois sexos foram feitos não para constituir uma diferença na espécie, mas apenas na sua propagação. Existe homem e mulher só para propagar a espécie. O resto não faz diferença. A única forma de diferença deste animal é a alma racional. Ou seja, né, a alma racional marca homens e mulheres diferenciando-o dos restantes dos animais. Tá? Ora, para quem pensa isso, a gente fica um pouco perplexo, né? Dela falar que as mulheres estão erradas quando elas acusam os homens de tê-las abandonado. Bom, como entender nesse contexto da ideia de igualdade, se ela está falando que homens e mulheres são iguais, mas nem tanto, né? Porque os homens são, vamos dizer, mais inconstantes, ou estariam mais justificados de serem inconstantes, ou qualquer coisa do gênero, né? Pode passar, por favor. Então, e a constância? Como resolver isso? Né? Parece que a distribuição das virtudes é menos igual, até no conto, né? A Linda é muito mais fiel, constante, etc., do que o Leontim. Então, vamos ver a explicação, o que vem logo a seguir. Ela falou assim, as mulheres estão erradas a acusar os homens em geral. Esse em geral, ela explica, né? Você não pode acusar todos os homens de serem maus por abandonarem as mulheres, porque há casos e casos. Há casos daqueles homens que deliberadamente enganam, né? Então, eles já sabem, eles mentem, eles são aqueles sedutores, né? Que mentem e depois vão abandonar mesmo a mulher. Eles fazem intencionalmente. Mas, na maior parte dos casos, não é isso. Quando os homens dizem que estão apaixonados, eles estão mesmo, né? Na verdade, eles não estão enganando a mulher, eles estão enganados sobre eles mesmos. Quando eles fazem promessas de amor eterno, etc., eles estão sendo muito verdadeiros, né? Mas eles estão achando que vão mesmo manter essa disposição, só que eles estão enganados sobre a fraqueza da natureza humana. A fraqueza da natureza humana e sobre a natureza da paixão. A paixão por definição, na sua essência, a paixão, ela é algo volátil, né? Algo passageiro. Montaigne pensava isso também, né? A paixão é alguma coisa temporária, né? Mas na hora então os homens não estão enganando as mulheres, eles são enganados sobre a natureza humana em geral, não é? Então, portanto, as mulheres estão erradas. Não é propriamente que elas estão moralmente erradas, elas estão equivocadas, elas estão teoricamente erradas, né? Elas estão... Cabe às mulheres que, por sua vez, estão numa posição mais frágil, e aí ela está sendo pragmática, né, a Gournay, cabe às mulheres não se deixarem iludir. Quer dizer, as mulheres têm que estar bem informadas. E, ao ouvirem essas promessas, elas devem saber que essa violência amorosa é inimiga da perseverança. Então, cabe às mulheres se informarem sobre a natureza das paixões, e aos homens também. Cabe às mulheres e aos homens conhecerem-se a si mesmos. Mas, no caso específico, o ônus maior, né, dada a sociedade como é e as coisas como são, como o ônus maior cai sobre as mulheres têm obrigação, né, de saber que a constância que faltou a Leontim vai faltar à maioria dos homens, não por malícia propriamente, mas por ignorância, né? Há problemas, a intemperância, o não ter o controle das paixões, que levam os homens... Então, há dois problemas. Há um problema da intemperância, da inconstância, sim, né? Da intemperância, mas também há essa questão da ignorância, que os homens acreditam em si mesmos quando eles fazem as promessas. Eles não estão agindo, vamos dizer, de forma intencionalmente má, né? Então,
Então, essa é uma das maneiras que ela coloca a questão, né? Mas será que ela ainda assim, né, acaba justificando a inconstância amorosa dos homens? Eu penso que não está justificando, ela tá simplesmente dizendo que se as mulheres não prestarem atenção nisso aí, elas vão ficar em pior pedaço. Então, o fato é que... deixa eu ver se já passou a tela. Não, ainda não. O certo é que, para enfrentar as paixões, o remédio proposto para a mulher será, então, a educação, né? E maior frequentação do mundo também. A educação no sentido de letras, né? E no sentido da frequentação do mundo, mediante a qual as damas vão deixar de ser ingênuas. Então, portanto, as mulheres estão erradas ao acusar. Esse erro não é propriamente um erro moral, que elas deveriam aceitar, que elas deveriam se colocar nesse lugar, enfim, não é um discurso da mulher que deve se colocar num lugar, vamos dizer, subordinado, de santa, ou qualquer coisa do gênero, mas dizer apenas que elas estão mal informadas e têm que se informar melhor, né? E não que elas têm culpa, num certo sentido moral. E é preciso, necessário levar em conta que se ambos os sexos se enganam, então, sobre a natureza da paixão, as mulheres pagam o pato maior por esse engano, né? Então, seria isso. Um outro ponto, eu vou falar bem rápido, sobre a castidade, pode passar. Eu vou resumir bem isso. É aquilo que eu já adiantei no início, né? Ela escreve de uma maneira muito interessante também, contra aqueles que pensam, vários autores pensam que as mulheres, ao se informarem, ao serem educadas, ao terem acesso às letras e ao conhecimento, que por causa disso elas serão menos castas. Então, a mulher não pode estudar, a gente, né, até hoje isso está na moda, né? Não pode estudar, a mulher não pode fazer, porque elas perderiam a virtude da castidade. Então, ela faz um bom argumento contra isso, né? E fala que quem pensa isso da castidade, pensa muito pouco da castidade, que a castidade seria vencida pela sabedoria. Pelo contrário, né? A sabedoria, a mulher sábia, ela vai ser... né, dentro daquele contexto, ela vai ser mais casta, porque é favorável para ela. Né? Como eu disse, não é nenhum discurso da santidade, é um discurso porque é mais favorável, ela vai entender o que é favorável para ela, no caso. Né? E ela fala, muito engraçado, depois de flertar com a ideia de que a proibição... ela fala que essa ideia, na verdade, de proibir as mulheres de estudarem, não tem nada a ver com a questão da castidade. Tem como motivação a divisão sexual do trabalho, pois teria vindo de alguém que, e agora eu cito, alguém que temia que as mulheres vão colocá-lo na roca de fiar, né, que é o grande terror da Gournay, a roca de fiar, no segundo dia dos seus estudos. Quer dizer, no segundo dia que as mulheres começassem a estudar, elas iam colocar os homens na roca de fiar. O grande problema não é que as mulheres vão ser menos castas, o grande problema é que elas não vão querer ficar restritas ao domínio do privado, né? E isso é um terror, né, para os homens. Então, isso também está no Promenoir. É muito interessante. Então, e eu termino essa parte para dar tempo para a nossa discussão, e depois é o seguinte, citando também outra passagem, que é isso, né? O povo diz que uma mulher, se é para ela ser casta, não devia ter muito refinamento, não devia ter muito discernimento, né? É uma concepção muito pequena da castidade supor que a sua beleza pode ser percebida apenas pelos cegos. Uma frase muito interessante também. E
Eu estou lendo essas coisas um pouco para apresentar o que eu chamo aqui da verve literária da Gournay, que é muito interessante. E terminando, o último argumento dela é que, sim, se as mulheres estudam, assim como Montaigne falava, que se a gente investiga, a gente vai ver a origem muito obscura e pouco justa das leis. Então, os homens sábios, eles estudam e eles sabem que as leis comandam não porque são justas, mas porque são leis, né? Esse é o ponto do Montaigne. Nós precisamos das leis na sociedade. Se nós formos esperar leis justas, não vamos ter sociedade. Então, as leis comandam e o sábio sabe disso. Isso não faz com que o sábio desobedeça a lei, pelo contrário, né? O sábio, estrategicamente, vai obedecer às leis que ele sabe que não são tudo isso, né? Do mesmo modo, as mulheres. Se as mulheres estudassem a filosofia antiga, elas perceberiam que a continência não é comandada pela razão, mas pela lei civil. Então, não há nenhum grande motivo, assim, transcendental, e ela não fala nem da religião. Então, a continência, ou a castidade feminina, ou a continência feminina, é comandada pela lei. É uma questão dos ajustes, infelizmente, do mundo, né? Então, tem todo esse problema da herança, da família, da mulher, né? Dos homens querendo que as mulheres fiquem lá para ter certeza que o filho é deles. É isso, é a lei que comanda toda essa regulação das mulheres. Mas as mulheres entendendo isso não as tornaria devassas, né? Elas entenderiam exatamente a origem real e a razão dessa origem. Enfim, então é por aí que ela para, né? Ela não chega ao ponto de dizer, né, que esse arranjo social é prejudicial. Mas o que ela está querendo dizer é que é um remédio provisório, provisório não, mas é um remédio limitado, né? A questão da castidade feminina acaba sendo um remédio para as coisas como elas são, porque sendo as coisas como elas são, é pior para a mulher se ela não tiver certa prudência no seu comportamento amoroso. Então, com isso eu termino e podemos abrir o debate. Gente, eu vou dizendo assim, eu estou começando a ler a Gournay, não é? Então, há muitas obras que eu não conheço, tem muita coisa ainda que está sob investigação. Então, eu espero que aos pouquinhos a gente vá caminhando. Muito obrigada. Muito obrigado, Thelma. É sempre muito bom te ouvir falar, mas e ler o seu texto também, né? Eu li boa parte do Eu nos Ensaios de Montaigne e eu admiro muito o seu trabalho. E então vamos passar para as perguntas, né? Sem mais delongas. Se alguém tiver alguma, eu tenho, mas como eu sou mediador, eu vou... O Enéas levantou. José Maia Neto e Jéssica. Eu vou passar para o Enéas, aí você prefere fazer em blocos, 3 perguntam, você responde, ou cada um faz, é melhor? Cada um é melhor. Enéas, a palavra é sua. Microfone, Enéas. Desculpe. Para mim é uma novidade, eu nem sabia da existência da Gournay. E então tudo que você trouxe do pensamento dela me instigou muito, encheu minha cabeça de questões. E achei ela muito avançada. Acho ela muito, muito avançada. É quase Quer dizer, não, ali seria um pouco demais. É quase a Madame de Merteuil no Ligações Perigosas, que entende que o mundo é machista, que ele está a favor das mulheres. Então, ela diz, eu vim ao mundo para vingar o meu sexo e subjugar o seu. Claro que ela faz isso com maldade, não com virtude, não com ética. Mas
o que eu achei interessante e que me levantou uma série de questões é o seguinte. Primeiro de tudo, ela era, por assim dizer, uma discípula de Montaigne, né? Ela teve contato com Montaigne. Então, pareceria que a moral dela deveria ter uma inspiração mais na moral de Montaigne, ou na crítica de Montaigne, à moral europeia, ao eurocentrismo, ao conceito de virtude europeu, do que em Aristóteles, que poderia ser objeto também da crítica de Montaigne. E isso por um lado. Por outro, ela me parece mais preconizar uma certa linha moral cartesiana do que tudo. Porque se a gente pensar que na história da filosofia tem dois pilares, dois caminhos para interpretar a moral. Os que militam pela que a base é sensível, a sensibilidade, aí é Pascal, Rousseau, é Kant, e os que militam pela razão, né? Então, Descartes diria, quanto mais sábio um homem é, mais moral ele é. Então, o conhecimento é necessário para você agir com virtude, né? Mesmo o hábito, que ele concorda com Aristóteles que precisa de hábito, é um hábito forjado pela vontade. O Descartes diz, eu devo conceber o mais claro e distintamente possível e sempre agir da forma como eu concebi. E também a constância ali entre Descartes, entra a constância, entra o hábito, só que agora é um hábito não empírico, é um hábito comandado pela razão, e entra a necessidade do conhecimento. Já Kant diria não. Kant diria que uma pessoa muito simplória, de pouco conhecimento, podia ser a mais moral de todas, não é? Então, aí eu fico achando, ela tem uma linha mais intelectualista que antecipa em muitos aspectos o Descartes. O que me espanta um pouco, porque aí você mostra o vínculo dela com a ética aristotélica, ou talvez até tomista, e eu não sinto vínculo muito com em certo sentido, sim, claro, mas não muito especificado com a crítica de Montaigne ao homem europeu. Isso é uma coisa, uma pergunta. Só, responda como você quiser, se acha que tem utilidade ou se acha que tem sentido. Não, muito bom. Eu não sei, eu acho que ela tem muitos ângulos, eu não sei se eu consigo... claro, tem muito, sim. Primeira coisa, sem dúvida, vamos dizer, Gournay é a admiradora, né? É a discípula, ela fala que ela é filha de Aliança de Montaigne e tal. Mas, digamos assim, em muitas coisas, principalmente em relação à religião e em relação a essas questões de sexualidade, ela, por um lado, vai muito menos longe do que Montaigne, né? Então, porque se você ler sobre os versos de Virgílio, por exemplo, de Montaigne, para Montaigne, a paixão amorosa é a coisa das mais importantes da vida, né? Ele não é idealizado, não é nada de uma coisa, assim, não. Mas, assim, a paixão amorosa o erotismo é essencial. Montaigne é um epicurista nesse sentido, assim. Montaigne é aquele sujeito que é dos prazeres, né? Né? Então, ele fala que né? Quando ele fica velho, né? Ele está perdendo a potência sexual, então ele fala assim, estou muito triste porque, olha só, né? Não há... essa parte minha que é das mais importantes para me tornar um homem, quer dizer, não é a razão, entendeu? Assim, ele não vai achar que é a razão que o define, essencialmente. Então, Montaigne dá muito mais lugar ao desejo, ao amor, né? Os versos de Virgílio são uma coisa disso. Agora,
na teoria, né? Na teoria. Eu acho que isso tem muito a ver com o lugar dos dois, tem muito a ver com o lugar de homem e de mulher, da Gournay. A Gournay, ela... Porque, claro que a Gournay, para poder ter a vida que ela teve, ela não pode se casar, porque se ela se casasse, ela nunca teria a vida. Né? Uma não podia casar, ter filho, ter amante, não sei o que lá, e assim mesmo escrever os ensaios. A Gournay não podia. Para ela ser ouvida como uma mulher, né? Primeiro que ela não podia se casar, porque isso seria incompatível totalmente com a vida intelectual. Depois que ela não podia ser mal falada, né? Porque também não ia dar. Então, a situação é muito diferente. Então, por um lado, concordo que ela é uma grande admiradora de Montaigne, com muita coisa, mas nesse aspecto é muito diferente a maneira como os dois percebem a questão das paixões. Eu penso, por outro lado, que, assim, só em relação a Aristóteles, eu acho que a grande crítica de Montaigne a Aristóteles é uma crítica metafísica, né? Então, a metafísica, a questão do conhecimento e tal. Montaigne também é um grande devedor de uma certa ética das virtudes aristotélicas, aquela coisa do hábito, da conformação do caráter, até de uma ética menos dura do que a ética estoica. Né, que a outra opção seria uma ética estoica, que é mais dura do que a ética aristotélica. Então, nisso eu acho que não há grande problema, não, mas o problema está nesse lugar, né, do prazer, etc. Então, isso é um ponto. Eu não vou conseguir pontuar, porque eu acho que isso é uma coisa que eu estou investigando também, sabe? Eu achei que seria uma porta de entrada interessante na Gournay, mas eu também acho que tem que depurar, e essas observações suas são importantes. A outra sobre o cartesianismo, né? Porque a Gournay viveu muito tempo, ela morreu em 1645, ela viveu 80 anos. E ela conviveu muito com os libertinos da época dela, né? Assim, os chamados libertinos, mas ela não chegou, né, a conhecer a obra de Descartes. Mas, lógico, né? Mas, assim, o que tem, a ideia da igualdade, que vai ser depois, todos os filósofos do iluminismo vão pegar a ideia, porque ela realmente, ela não acha que mulher é superior aos homens, nem nada, ela acha assim, é igual, ela quer falar da igualdade, por quê? Porque o que conta é a razão. O resto a gente pode abstrair. O corpo, então, isso tudo você pode abstrair. Assim, então a razão é igual, a mulher é capaz de aprender filosofia, a mulher é capaz de aprender matemática, a mulher é capaz, intelectualmente a mulher é capaz, né, e deveria ser tratada como tal. Esse é um ponto. E essa ideia da alma, de separar a alma do corpo, é muito importante no início da questão da igualdade das mulheres, porque enquanto a alma da mulher permanecer grudada no corpo feminino e sujeita aos hormônios, foi um passo muito importante, eu acho, né? Mesmo que depois a gente tenha que corrigir isso, né? Vai ter que ter um outro olhar, mas esse primeiro olhar de separar, de dizer homem e mulher são iguais porque a razão é igual, e isso Descartes fez porque separou o corpo da alma, e depois um monte de feminista do século XVIII vai atrás dessa ideia, né? É muito importante. Né? E uma ideia também que é, então, toda a questão de uma moral mais intelectualizada, no sentido que o problema da Gournay são os homens e as mulheres estúpidos, né? Aos quais se opõem os homens e as mulheres sábios. Assim, esses são os dois mundos, né? E tal. É claro, né, e eu até cheguei a escrever depois sobre isso, uma hora a gente pode conversar, né, que o próprio Montaigne, ele cai em muitas armadilhas de falar que as mulheres nunca vão pensar, porque mulher fica grávida, depois que ela fica grávida, o cérebro dela fica um pouco, assim, perturbado, e nunca mais ela vai conseguir pensar. Né? Então, bom, isso uma coisa. A igualdade, o epicurismo... e não é mundo. E aqui, então, acho que é isso que eu consigo te falar, e a prudência, a questão da prudência como uma virtude central. Aí sim, eu acho que tem uma coisa forte de Aristóteles, a ideia de uma
da informação, da prudência, é a virtude da pessoa que é bem informada e sabe escolher. Não tem virtude sem conhecimento. Kant não está certo, não. Né? Então, assim, isso talvez Montaigne possa admitir que o camponês seja mais sábio do que o pedante lá. Mas é sempre que as letras... o problema... Não, né, vamos dizer, o intelectual é diferente. Você ser sábio ou ser... a diferença entre a sabedoria, né, e o mero conhecimento. O intelectual, como diz Montaigne, e Marie de Gournay vai concordar, muitas vezes ele é aquela pessoa que a informação para ele, a cultura, só serve como vaidade, só serve como ornamento. Então, nesse caso, né, nem todo conhecimento é associado com a virtude. Né? É preciso de um passo a mais, mas é condição necessária. Né? É condição necessária. Bom, mas agora a questão da crítica... então a última coisa. A crítica, o Montaigne faria a crítica do eurocentrismo. Sim, em alguns momentos. Agora, é muito interessante que a Marie de Gournay é muito menos ousada que Montaigne. Você lê a sua Versos Virgílios, Montaigne é muito ousado, né? Em termos de crítica dos costumes, de achar que tudo é uma hipocrisia, que esse negócio de ficar falando para a mulher ser virgem não é que é uma bobagem, mas é uma hipocrisia, é uma coisa que não vai dar certo, que não funciona e tal. Por outro lado, na prática, né, a Gournay, que é muito mais cautelosa em relação a essas coisas, ela é muito mais assim, ela sugere, mulher tem que ter escola, tem que estudar, tem que ir para o mundo público, coisa que o Montaigne, com todo o liberalismo dele, ou seja, para encurtar, o Montaigne, ele faz muito uma espécie assim, de crítica ao cerceamento sexual da mulher, mas aos outros cerceamentos ele não faz uma crítica, ao cerceamento da educação, ao cerceamento do acesso ao mundo público e tudo, ele já não é capaz de fazer. Ele é mais crítico da questão da hipocrisia que comanda a sexualidade, né, as regras da sexualidade. Bom, então é isso que eu acho que é. Obrigado, Thelma. Eu só queria mais uma. Não vou nem te pedir para responder. Tá. Só você me inspirou a pensar numa coisa. Dizem que vários comentadores mostram que aquela visita, aquele encontro que supostamente como é o nome? O Montaigne teria feito com indígenas brasileiros teria sido uma ficção que ele fez para contrapor ao modo de vida europeu. Aí, quando você falou que a Gournay pode não ter, de fato, ter tido essa passeada, essa promenada, eu digo, nossa, aí ela está sendo bem montagnana, né? Porque ela está usando do mesmo artifício para fazer a sua crítica. Só isso. Mas até mais. Obrigado mesmo. Obrigado. O próximo com a palavra é o José Maia Neto. Thelma, obrigado. Eu gostei muito de conhecer também. Eu não conheço a Gournay, né? E a minha pergunta, Thelma, é muito parecida com a do Enéas, então, quer dizer, não é parecida, mas na sua resposta eu acho que você já contemplou um pouco, que seria o seguinte, se não teria, porque embora você coloque toda essa discussão da virtude, né, na chave aí aristotélica, né, em vários momentos da sua apresentação você mostra distanciamentos, né, que aí não está igual. E num momento, inclusive, você fala, acho que na questão da constância, né, que seria um tema mais estoico. Então, a minha pergunta seria se não haveria uma influência do estoicismo na discussão moral da Gournay, que, inclusive, eu acho que poderia ter uma ligação, porque o Descartes também sofreu essa influência, né?
E o próprio Montaigne, no livro 1, né, tem vários ensaios ali, são muito permeados. E o próprio Lipsius, né, que ela cita, também, alguns veem como uma espécie de um neo-estoico. Então, isso aí. E a outra pergunta seria o seguinte: qual é o significado de toda essa análise que ela faz ter Montaigne como suposto ouvinte, né? Por que isso? O que ela pretende com isso, de colocar o Montaigne? Por exemplo, o Enéas lembrou lá do caso do canibal, né? Aí a gente fica claro, do índio do Brasil, né? Porque o Montaigne quer alguém da terra para falar da sua situação, né? Qual seria a função do Montaigne nesse texto dela? Zé, muito obrigada. Assim, ó, eu também acho que assim, essa sua pergunta eu acho que eu só poderia responder com mais investigação. Eu acho que é um caminho, sim. Por quê? Num primeiro momento de leitura, né, eu fui lendo o texto, fui estudando, assim, me vem muito como é que fala? Me chocou, assim, né? Me chamou muita atenção todo esse vocabulário aristotélico, assim, da temperança, virtude, usa muito a palavra virtude, vício. Então, eu comecei a entrar por esse caminho, mas eu estou de acordo que, como a constância, ela que também eu falei, né, assim, como a constância tem esse caráter tão importante no texto dela, né, ela é a virtude das virtudes, ela é... Por que ela é virtude das virtudes? Porque ela é a virtude da vontade, como tal, né? Não é igual a coragem, que é uma virtude ligada à paixão a coragem é ligada à paixão do medo, né? Não é como a temperança, que é ligada à paixão dos prazeres, mas a vontade não é ligada a nenhuma paixão particular. Minto. A constância, ela é uma característica da própria vontade. Então, eu acho que sim, tem que ir nessa direção de outras influências, né? E nisso, também, ela se afasta muito do Montaigne, né? Porque o Montaigne não é bem um elogioso da constância, no sentido mais profundo. Ele vai dizer, olha, o ser humano é limitado, é inconstante, mas é isso o que temos, né? Eu, pelo menos, leio Montaigne assim, né? E é melhor quando ele tem aquela frase bonita que ele fala assim, que nós somos vento, né? Nós somos vento, e o vento mais sábio do que nós somos vento, a gente muda, a gente vai, né? Está lá na experiência. O vento mais sábio do que nós se compraz no movimento, né? Então, e a gente fica buscando essa constância, essa coisa, isso não é para nós, né? Não é que ele vai dizer, claro que a constância é uma virtude, mas, meu filho, se você quiser ser constante demais, vai dar tudo errado, né? Eu pelo menos, leio Montaigne um pouco desse jeito, ele assim, como se ele admitisse esse lado, ele admite, né? Se comprazer na inconstância, no movimento, etc. Então, nesse sentido, com certeza aí, né, o Montaigne não é, e ele não é um, assim, né, ele vai, eu penso que o estoicismo é um contraponto o tempo todo, mas não é a alma dele, né, quando ele fala, não sou filósofo, não sou estoico, né, eu não sou filósofo, literalmente eu não sou estoico, os males me pesam, né, os males me atingem, e eu não fico firme, nem coisa nenhuma. Bom, então isso, vou voltar ao Montaigne depois. Então, eu concordo que eu teria que ir um pouco mais nessa coisa da constância e exatamente eu acho que são outras influências, né, que ela seria, através da constância você sai de um registro aristotélico, porque para Aristóteles o vício é constante também, né, o sujeito pode ser constantemente vicioso, pronto, né, então... Concordo que ela foi correspondente de Justus Lipsius, né? Aliás, uma das portas de entrada também dela no mundo das letras foi através de um elogio que ela recebeu do Justus Lipsius, né? Então, sim. E ela era também muito mais
a questão religiosa é muito mais premente para Gournay, não do que para Montaigne, assim. Para ela, ela tinha uma adesão maior ao catolicismo, propriamente, do que o próprio Montaigne, até onde eu entendo. Então, sim, concordo que essa minha tese ficou como uma investigação, qual que é o lugar de Aristóteles e eu acho que sim, que eu tenho que caminhar um pouco mais nessa outra direção. A outra questão, qual que é o papel de Montaigne? Então, sem dúvida, como eu acho que esse texto, Montaigne não ia concordar com quase nada que ela fala, a não ser essa coisa estratégica do final, que você tem que usar as leis a seu favor, você tem que obedecer à lei mesmo sem acreditar nela. Eu penso que toda essa depreciação, de certa forma, que Gournay faz das paixões, e o papel do Montaigne é ser o avalista dela na entrada no mundo literário. Me parece que ela é muito... isso não tira toda... assim, no conteúdo do texto, Montaigne não tem muito o que fazer ali, não. Ela está conversando, acho que Montaigne não ia concordar com metade, mais da metade das coisas que ela coloca. Mas até esse caráter ficcional dela ter escrito esse texto, depois ter feito uma carta, dedicando o texto a Montaigne, datada de anos antes, não é? Dedicando a obra toda a Montaigne. Quando eu li a primeira vez esse texto, eu falei, nossa, mas Montaigne era muito sem educação, né? Ele nunca respondeu a esse... A gente não tem uma resposta dessa carta. Como que ela dedica uma obra? Porque você não tem nada, não tem nenhum registro. Não, você não tem porque ele já estava morto quando ela escreveu, né? Então, ela põe o Montaigne ali para ter um avalista. E ela tinha esse avalista, não é? Porque ele também, com certeza, foi quem falou, a família toda do Montaigne passou os ensaios para ela, né? Então, ela não estava inventando nenhuma relação artificial, mas, para mim, é um papel editorial. O Montaigne está no título e é um papel editorial. Tá? Bom, Jéssica, a palavra é sua. Desculpa, Jonathan, rapidinho. Jéssica, não sei, Jonathan, rapidinho. Mas, então, o papel dela não seria uma contraposição teórica, como é o canibal para o homem europeu. O papel do Montaigne ali seria mais um papel diplomático de abrir o público para ela, os salões? Não havia e não poderia haver um papel negativo de crítica ao Montaigne ao mesmo tempo? Não. Ela não critica Montaigne explicitamente. Não critica, em geral, é o meu pai, se você não concorda comigo, que assim, assim, porque não sei o quê. Montaigne são 3 sábios, e agora eu vou esquecer, obviamente, a lista. Montaigne, que bom que eu vou os 3, o triunvirato que ela coloca lá. Não, então, assim, eu acho que ela discorda dele na prática. Eu não sei nem se ela quer discordar, sabe? Ela discorda, de fato. Eu acho que ela nem sei se ela quer discordar de verdade, assim. Ela tem uma frase muito interessante na Igualdade dos Homens e das Mulheres, que ela dá uma bronca no Montaigne. Ela fala assim, Montaigne falou que não sabe por que as mulheres não são boas para governar ou qualquer coisa assim. Mas se ele tivesse pensado direito, ele teria visto que isso tem a ver com a educação que elas receberam. Né? Isso é porque ele olha as mulheres en gros, ele olha as mulheres no conjunto, ele não olha no particular. Então, é muito interessante, às vezes, eu estou me desfalando aqui, né? Ela dirige críticas, mas é de um jeito tão assim, a maneira que ela constrói, a gente teria que pensar um pouco mais. Então é isso, assim. Mas nessa obra, nessa obra, e ela cita o Montaigne, tudo, sempre que ela cita, não são coisas que
possivelmente eles teriam um confronto, entende? Eles teriam um confronto, eu acho, teórico. Mas ela pega coisas onde ela não vai confrontar e tal. Então, eu acho que, sem dúvida, é muito importante o Montaigne ali como um aval para ela, para entrar no mundo das letras. Ela precisa disso, né? Bom, então ficamos... Bom, passo então para a Jéssica. Obrigado, Jonathan. Boa tarde, gente. Primeiro, eu queria parabenizar, né, o grupo pelo evento, tá bem legal. Agradecer a Thelma pela fala. De fato, foi uma fala bastante instrutiva. E eu tenho duas questões, na verdade, diz respeito a uma questão geral, Thelma, que é o seguinte, que diz respeito também como a Gournay estaria dialogando com o que a gente poderia chamar de um tipo de resistência do seu tempo das mulheres, né? Você já citou Pizan, né? E aí eu queria retomar um pouco isso, né? Porque eu vejo muito a Gournay, não só ela, né? Mas também a Cavendish, que escreve mais ou menos no mesmo período, né? Que a Gournay, e elas têm mais ou menos uma mesma direção argumentativa, né, eu acho, né, que remete um pouco também às Cidades das Damas, de Pizan, que é essa coisa de legitimar a mulher, né, nesse lugar civil do poder, né, de disputa pelo poder, né, nesse lugar, né, na Cavendish a gente tem uma imperatriz, né, a Cidade das Damas, vários exemplos de mulheres que ocuparam esse lugar de poder, e agora com a Gournay, o lugar que seria tipo, não sei, um manual de comportamento dessa mulher, dessa princesa que ocuparia também esse lugar, né? Que me parece uma forma de legitimar a mulher nesse lugar civil, né? E essa legitimação me parece que passa pela relação da sabedoria, sobretudo com o discurso filosófico. Né? E aí isso a gente pode ver na Pizan, a gente vê na Margaret Cavendish, a gente vê na Gournay, né? E não só, mas também a insistência pela educação, né, da mulher. E aí eu vejo, eu queria que você comentasse um pouco sobre isso, né? Eu vejo que para além dos autores que a gente já conversou aqui, como Descartes, como Aristóteles, né, ou mesmo como o Montaigne, que talvez seja o interlocutor que ela aponta mais diretamente, né? Eu queria entender um pouco, e se você concorda com isso, se não existia ali uma continuidade de autoras, que apesar dela não citar nominalmente, não cita porque citar o Montaigne dá muito mais espaço para ela do que citar Pizan, a Margaret Cavendish, né? Mas se não teria ali um diálogo, ou se não um diálogo, uma continuidade, né, de o que seria o espírito de época dessas mulheres, né, para tentar legitimar esse lugar da mulher na sociedade, né, e aí enquanto princesa, enquanto rainha, e também como portadora de uma filosofia que é tão legítima como um desses outros autores, né? Então, queria te ouvir um pouco sobre isso e, de novo, agradecer pela fala. Muito obrigada, gente. Até agora eu também não agradeci, as perguntas foram todas muito boas, estão me fazendo pensar também. Jéssica, obrigada. Vamos dizer o seguinte, eu penso que assim, a gente hoje, né, lendo, nós hoje, mulheres, né, e eu acho que também, né, a sociedade, né, que a gente está tentando ir num movimento em que você, assim, afirma as diferenças, né, e essa afirmação da diferença, ela tem que ser compatibilizada com uma igualdade, né? Acho que esse que é o nosso movimento. Eu acho que isso não, de certa maneira, lá atrás do século XVI, e antes com a Pizan e com a Pizan, né? Com a Pizan antes, depois com a Cavendish, tudo. A Cavendish eu não conheço nada, então não posso falar nada. Mas, assim, eu acho que elas
estão num momento que é preciso, de certa maneira, apagar as diferenças, né? E eu acho que isso era uma coisa, quanto apagar as diferenças, para poder ter um lugar, né? Para poder ocupar o lugar. Você só vai ocupar o lugar se você for igual ao homem. Se for diferente, não vai ocupar. Eu acho que hoje a gente já consegue pensar um pouco diferente dessa ideia, né? Então, o que eu estou querendo chegar? Sim, Gurney tem também uma coisa, né, que eu estou pesquisando ela tem conhecimento da tal da Querelle des Dames, né, que é esse movimento literário também. Ela não se envolveu nesse movimento explicitamente, mas ela tem conhecimento, tem alguma coisa que você lê que vem dali, né, alguma coisa dela que vem dali. Mas exatamente isso, quer dizer, eu acho que tem um movimento interessante na escrita da Marie de Gournay, que eu acho que também está na escrita de outras mulheres que começam a querer ocupar um lugar social, né, a querer sair do mundo privado, vamos dizer assim, a querer sair, que ele fala assim, as mulheres, muitas vezes aparece essa imagem nos textos da Gournay, nós estamos condenadas à roca de fiar. Né? E toda a coisa dela, toda a intenção é dizer que as mulheres podem fazer mais do que a roca de fiar. Elas podem, e a Gournay muitas podem, principalmente tarefas, as intelectuais, né, são todas acessíveis às mulheres. Eu acho, não sei se eu estou certa, mas no da igualdade dos homens e das mulheres, é muito mais uma igualdade intelectual, assim, mulheres sábias, mulheres letradas, né? Mas também as figuras de rainha, de poder, etc., até o ponto que, então, mostrar que essa coisa, o intelecto é igual em homens e mulheres. E até ela fala assim, é um absurdo achar que Deus é homem ou mulher, isso não existe, Deus não é homem nem mulher, né? E ela faz umas coisas assim, umas investidas teológicas sobre Jesus Cristo e tal, que é muito interessante na igualdade dos homens e da mulher, porque ela quer dissolver mesmo, no mais possível, a questão da diferença da sexualidade. Então, não é a partir da reivindicação de um lugar feminino que ela se coloca. Pelo contrário, me parece, é a partir de um lugar onde essas diferenças deveriam ser apagadas, né? Coisa que talvez um feminismo mais contemporâneo não vai aceitar, porque você vai apagar uma coisa muito importante, né? Mas é um movimento nesse sentido. Aí eu queria falar sobre... Mas, aí o que acontece? Eu acho que isso aí é um movimento teórico dela, que vai no sentido disso que depois os cartesianos e as cartesianas vão fazer. Separa o corpo da alma para mostrar que a alma é igual em todo mundo, né? Mas na prática, na hora que, na prática, ela vai refletir sobre a vida dela, que ela vai falar, que ela vai escrever, e exatamente toda hora aparece para ela, se coloca na prática o fato dela ser uma mulher que está escrevendo, dela ser uma mulher que está tentando ocupar o lugar. O fato dela ser mulher é toda hora lembrado a ela, né? Ela acha isso um absurdo, mas, ao mesmo tempo, ela escreve sobre isso, né? Não, então, a apologia para aquela que escreve e os textos sobre a calúnia, né? Eu tinha colocado, será que dá para voltar com a minha tela? Um segundo. Eu acho que a última que eu queria, assim, a última citação, a última tela que eu não cheguei nela. Então, eu não sei se eu estou respondendo a sua pergunta, é o que a sua pergunta me fez pensar, que talvez... Então, assim, o que eu diria? A Gournay nunca se colocaria assim, eu vou me colocar na lista das mulheres que começaram a falar, desde a Pizan, não sei o quê, eu vou me reconhecer como uma continuadora de um movimento, porque tudo que ela quer fazer é apagar esse movimento. Né? Tudo que ela quer é exatamente isso, é que as mulheres e os homens estejam juntos num mundo de sábios. E não que você tenha que reconhecer e agora separar as mulheres, porque para ela o movimento ainda teria que ser outro. Né?
E eu acho que isso é muito desafiador para nós hoje. É muito desafiador, né? Eu acho que é uma reflexão interessante, porque eu não tenho resposta para isso, mas eu acho que ela tem um pouquinho de razão. Assim, a gente tem que recuperar a história dessas mulheres filósofas, porque ela o tempo todo explicitou a dificuldade que é falar do ponto de vista de uma mulher. Ela falou as perseguições que ela sofreu e como, né, ela tinha um sentido profundo da injustiça de tudo isso. Mas ela não se via, né, como uma continuadora de um movimento que você conseguia isolar. Pelo contrário, as mulheres não deveriam se isolar, exatamente, você tem que ocupar um mundo comum, né? E talvez isso seja muito interessante como desafio, né? Pode ter um momento da nossa história que seja preciso a gente se colocar ao lado das companheiras, né? Assim como, sei lá, teve um momento que foi importante separar a alma do corpo, mas me parece que é uma coisa bem interessante essa ideia de que o mundo do conhecimento é um mundo compartilhado de mulheres e homens, né? Então, ela não se insere, para encurtar a resposta, ela não se insere, ela não se vê como uma continuadora de uma luta que começou. Essa história nós é que estamos contando, né? E nós temos razão de contar, mas nós é que estamos contando essa história. Ela não se vê nesse lugar, né? Então, esse aqui é o exercício de imaginação. Queria ler só para... A pergunta da Jéssica me fez pensar isso. Ela falou como que o mundo está fechado para as mulheres, né? Então, ela termina mais ou menos assim, eu acho. Não sei, acho que está no final da igualdade do homem e das mulheres, dos homens e das mulheres. Se Sócrates tivesse sido uma mulher, o que aconteceria ao final é que precisamente as ações que o tornaram Sócrates fariam dele a mulher mais vilipendiada de Atenas, né? Então, uma mulher fazendo as mesmas coisas que Sócrates não ia ser Sócrates, né? É isso que ela está brigando, né? É a briga. Se São Paulo tivesse sido do seu sexo, ela está se dirigindo a uma mulher, né? Ele não poderia conservar sua reputação e, ao mesmo tempo, fundar a igreja cristã e abrir os portões do paraíso para a raça humana. Porque, para isso, ele precisaria de viajar, conversar, ir a reuniões públicas, né? E ela estava falando, para uma mulher ser respeitada, ela tem que ficar em casa. Ela está brigando com isso, na prática, coisa que Montaigne nunca brigou. Né? Montaigne é muito liberal em muitas coisas, mas ele acha que a mulher tem que ficar em casa mesmo, né? E, então, ela está olhando esse paradoxo, assim, que uma mulher que fizesse as mesmas coisas que o São Paulo fez, ela talvez fosse queimada na fogueira, né? E não poderia ter aberto o portão dos paraísos. E ela está reivindicando que não, né? Que essa igualdade. Eu não sei se eu consegui pôr um pouquinho mais de elementos para a gente continuar a pensar esse assunto. Sim, Thelma, muito obrigada. É isso, eu acho que a gente tem que ir pensando, né? São pesquisas que estão em andamento e tal. Mas eu acho que eu concordo com você, né? Eu só queria destacar uma coisa, né? A sua citação final me lembra, de novo, né, a Cidade das Damas, quando a Pisã está conversando com a sabedoria, né? E aí a sabedoria diz para ela, não existe diferença entre a mulher e o homem, né? O que é diferente é a educação, né? Se você, mulher, tivesse a mesma educação do homem, você alcançaria as mesmas coisas que os homens. E a Cavendish também, né? Por isso que eu levantei a possibilidade desse diálogo, enfim. Mas eu concordo com você. Há essa continuidade, eu acho que o Gournay conhece muita coisa, e o ponto é exatamente esse, da educação, né? Então, sim, está todo mundo pensando que o problema vamos dizer, social, né? É o lugar social da mulher que está em jogo. Sim, muito obrigada. Pessoal, desculpe interromper, mas nosso horário já extrapolou e foi muito boa a discussão, rendeu muita coisa a se pensar, né?
Então, eu agradeço a presença da Thelma, a aceitação do nosso convite. Esperamos você para as próximas também. Obrigado a todos que participaram, né? Thelma, se você quiser falar alguma coisa para a gente poder encerrar, fique à vontade. É só agradecer mesmo o convite, a oportunidade de compartilhar aí com vocês essas últimas pesquisas, né? E agradecer porque foi muito bom, houve muita elementos aí para eu pensar. Muito obrigada. E obrigado, Thelma, mesmo pela sua conferência, foi muito boa e trouxe um frescor, né? A discussão do exercício da mulher na filosofia, que sempre foi relegada ao escanteio. Então, é muito interessante que você traz essa parte para a gente debater. Né? Com a Jéssica ali, que saiu uma... Bom, para a Jéssica. E aí, para encerrar, só avisar que às 7 horas vamos ter a palestra do Homero. É o mesmo link, mas eu vou fechar a sala e 15 para 7, mais ou menos, eu abro de novo. Quem quiser participar, a gente vai estar aí. Só para registro, Jonathan, curiosidade, nós falamos de igualdade, né? Nessa palestra da professora Thelma, nós tivemos 50% de pessoas do sexo masculino e 50 pessoas do sexo feminino, o que mostra uma divisão bem igualitária. Muito bom. Uma divisão, não, uma cooperação, uma comunhão. Isso, uma comunhão. Isso, compartilhar, né, o espaço. Acho Isso. Né? Bom, vou parar de gravar aqui, gente. Obrigado e até breve.